In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. A imagem clássica da Arca de Noé é tipo algo que quase todo mundo tem gravado na mente desde a infância, né? Tem aquela chuva caindo sem parar por 40 dias e 40 noites, os casais de animais subindo pacificamente a rampa de madeira e, claro, a promessa de um arco-íris no final de tudo. É a clássica história de Ninar, praticamente. Pois é, e assim, geralmente essa narrativa é entregue e consumida como uma grande história de salvação. Ou, no mínimo, como um aviso moral bem severo sobre obediência. Mas e se a gente pegasse essa exata mesma história e tirasse completamente a lente da teologia? Nossa, é aí que a coisa muda de figura. Exato! Tipo, e se a gente olhasse para a Arca de Noé puramente com a mentalidade de um engenheiro de sistemas analisando uma falha estrutural? Olha, é uma mudança de paradigma que altera absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre esse texto. Porque quando a gente adota essa ótica fria da engenharia, o grande dilúvio deixa de ser uma lição de moral para a humanidade. Ele se transforma literalmente no maior recall de um produto defeituoso de toda a história. Pense nisso por um segundo. É o cenário exato onde um fabricante decide destruir quase toda a sua linha de produção devido a uma falha sistêmica crítica. Caramba, um recall global. Pois é. E o detalhe mais intrigante e francamente problemático de todos é que essa falha estava presente no próprio projeto original. O erro, assim, já estava lá na prancheta. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, se Deus é o fabricante emitindo um recall global para destruir o produto, então, esse conceito de livre-arbítrio que a gente tanto ouve falar, ele é o quê? É a grande questão. É basicamente o Departamento de Relações Públicas da empresa culpando os motoristas pelos freios terem falhado no meio da rodovia. Essa é uma excelente forma de visualizar a coisa. E é exatamente essa desconstrução que vai guiar o nosso mergulho nas fontes de hoje. Perfeito. Nós vamos analisar o ensaio O Grande Recall, o dilúvio, o livre-arbítrio e o sadismo do Estado. Esse ensaio tem textos e curadoria de Jorge Guerra Pires, que tem PhD em bioinformática. E o que a gente vai fazer com isso? A proposta central hoje é literalmente arrancar a ideia de livre-arbítrio daquele campo mágico e intocável da teologia, sabe? E jogar isso na dura realidade da biologia, da neurociência e aqui que pega das políticas de Estado e da desigualdade social. Certo. Mas antes da gente entrar de cabeça nisso, eu preciso fazer um aviso crucial para quem está escutando a gente hoje. Com certeza, isso é muito importante. É o seguinte, o ensaio de hoje pisa em algumas minas terrestres bem perigosas. O autor faz conexões diretas entre esses textos antigos e legislações contemporâneas aqui no Brasil, especificamente envolvendo acesso ao aborto e o comportamento de bancadas religiosas. E eu quero deixar cristalino que nós não estamos tomando partido. Exatamente. Nenhum de nós dois. Não estamos defendendo visão de direita nem de esquerda. Não estamos endossando pessoalmente as visões do autor ou criticando religião A ou B. Nós estamos aqui atuando estritamente como repórteres imparciais da lógica dele. O objetivo é mapear as ideias que estão no ensaio original. Um aviso fundamental para que a análise flua bem. E só para dar o peso correto a essa lógica toda, vale entender de onde vêm essas ideias. Sim, quem é o autor, né? Isso. O Jorge Guerra Pires é um pesquisador independente, como eu disse, com PhD em bioinformática. E ele tem passagens por instituições de peso enorme, como a USP, Fiocruz, UFOP, UFBA, além de passagens fora do Brasil na Universidade de L'Aquila, na Itália, e na Politécnica de Gdansk, na Polônia. Um currículo bem pesado. Demais. É um profissional que usa ciência, matemática e lógica pesada para dissecar temas onde, normalmente, o pessoal só usa a fé ou a emoção. Então vamos botar esse rigor científico para rodar.
O texto começa fazendo uma distinção que eu fiquei fascinada, que é sobre a própria natureza do mal. Sim, essa parte é essencial. Porque, tipo, a teologia tradicional gasta oceanos de tinta tentando explicar o famoso problema do mal. Aquela coisa de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Exato. E o que o autor faz é separar esse problema do mal clássico da ação específica do dilúvio. O problema do mal clássico, pense em um leão devorando uma zebra, ou um tsunami. É um mal passivo ou natural, né? Isso. É brutal, causador, óbvio, mas é a biologia e a geologia operando. É o hardware do mundo girando. Não existe um julgamento moral ali. Não dá para prender o leão. Claro. O dilúvio, por outro lado, representa um mal ativo. É uma violência direta, intencional e, acima de tudo, punitiva causada pelo próprio criador do sistema. E, na visão do autor, a teologia usa a ideia de livre-arbítrio como um álibi perfeito para justificar essa falha massiva. Mas assim, se o arquiteto do sistema é onisciente, esse álibi não faz o menor sentido lógico, faz? Nenhum sentido. Porque pensa na analogia de antes. Se eu sou dona de uma montadora, instalo freios defeituosos de propósito num carro ou projeto um freio que eu sei que não aguenta a velocidade, aí o carro bate a 100 por hora. A empresa não pode, explodir o carro e a público dizer que foi culpa do livre-arbítrio do veículo. O projeto era falho desde a raiz. O paradoxo da onisciência destrói completamente o álibi. Se existe um criador que sabe de tudo antes mesmo do tempo começar, ele já sabia o resultado de cada vida humana antes mesmo de fabricar a primeira célula. Verdade. Ele já sabia que a humanidade inteira, com exceção daquela única família, iria falhar a ponto de merecer o afogamento. Portanto, sob essa lente, o dilúvio não tem como ser um ato de justiça contra rebeldes. É uma limpeza de evidências. Exatamente. É o engenheiro varrendo a própria incompetência de design para debaixo do tapete e apontando o dedo, dizendo, olha só, eles escolheram isso. Nossa, e isso nos joga direto num precipício filosófico gigante. Porque se o carro já estava destinado a bater devido às peças, o que sobra da nossa suposta liberdade de escolha? É a pergunta de $1 milhão. Só que aqui eu vou fazer o papel de advogada do diabo. Porque dizer que o livre-arbítrio é uma ilusão total, assim, só é extremo demais pro senso comum. Tipo, se eu acordo e decido tomar café em vez de chá, eu escolhi, ninguém me forçou. Como as fontes redefinem isso na prática? Elas redefinem trazendo neurociência pura. O ensaio cita o trabalho daquele renomado neurocientista, o Robert Sapolsky. Especialmente o livro dele chamado Determined. Ah, sim. Sapolsky argumenta que essa sua escolha entre café e chá parece totalmente livre, mas ela é só a pontinha visível de um iceberg gigantesco de causalidades que você nunca em momento algum controlou. Espera, como assim? Quais causalidades? O texto detalha essa cadeia. A sua escolha do café hoje de manhã foi ditada pelo seu nível de glicose no sangue naquele segundo. E isso afetou a sua regulação hormonal. Tá. Esses hormônios, por sua vez, reagiram à arquitetura do seu córtex pré-frontal, que foi mudado fisicamente, moldado pelo nível de estresse crônico que você sofreu na infância. E essa resposta ao estresse foi determinada pela sua herança genética, que foi esculpida por milhares de anos de pressão evolutiva. Caramba. É muita coisa acontecendo antes da escolha. Sim. Sapolsky demonstra como o cérebro faz um cálculo insano baseado em todas essas variáveis invisíveis e só no último milissegundo entrega a decisão empacotada para sua mente consciente. E aí a mente cria a ilusão de dizer, eu escolho isso. Ou seja, nós somos praticamente um monitor exibindo o resultado de um código que rodou nos bastidores fora do nosso alcance. Exato. Máquinas biológicas respondendo a estímulos e traumas passados. Mas olha só o problema gigantesco que isso cria. Se somos apenas máquinas moldadas pelo ambiente, como fica a responsabilidade social? Tipo, se alguém comete um crime, a gente diz que a culpa é do cortisol ou do estresse infantil e simplesmente para de punir? Não de jeito nenhum. O argumento do autor e do Sapolsky não é abolir a responsabilidade. É transformar o sadismo punitivo em uma contenção lógica. Volta na analogia do carro quebrado. Certo. Se o freio falha e o carro atropela alguém na rua, o que a gente faz? Nós não levamos o carro para um tribunal. Não dizemos que o carro é pecador e não torturamos o motor de combustão.
A gente tira de circulação. Perfeito. Tiramos da rua para proteger a sociedade e tentamos consertar a falha mecânica. O que a neurociência sugere é que punir moralmente uma máquina biológica que está quebrada por causa do ambiente é completamente irracional. A justiça deveria focar em proteger a sociedade e reabilitar as falhas estruturais, não em retribuição pura e simples. Faz todo sentido lógico. E isso leva àquela equação do livre-arbítrio que o autor propõe, né? Que a escolha não é uma magia, mas uma função matemática que depende da informação, do ambiente e da biologia. Exatamente. O livre-arbítrio não é distribuído igualmente. Só que aí sempre tem alguém que levanta a mão com aquele exemplo clássico super batido da meritocracia. Ah, mas e aquele jovem que nasceu na extrema pobreza, com tudo contra, e conseguiu uma bolsa integral para estudar em Harvard? O famoso caso do esforço superando tudo. Isso. A sociedade adora usar essa história para provar que não importa a biologia ou a miséria do ambiente, a liberdade de escolher vencer existe para todo mundo. Pois é, mas o ensaio rebate isso de uma forma matemática e bem implacável. O autor argumenta que usar esse caso raro como prova de livre-arbítrio universal é um erro estatístico absurdo. Uma anomalia. Totalmente. Se a gente for analisar a fundo a vida dessa pessoa, a gente vai ver uma sequência quase milagrosa de eventos externos sobre os quais ela não teve controle nenhum. Tipo o quê? A sorte de cruzar com as pessoas certas. Exato. Foi uma professora muito específica que percebeu o talento e não desistiu. Foi uma política pública que abriu um edital naquele ano exato ou uma doação inesperada. O autor chama isso de ter tido a loteria de encontrar padrinhos, num ambiente que foi feito para oferecer apenas carrascos. Nossa, pesada essa imagem, mas real. Sim, essa pessoa é a exceção tão rara que vira notícia de jornal. E estatisticamente a exceção confirma a regra do determinismo. Ela não prova a regra do mérito. É apenas a loteria geográfica e temporal atuando. E ainda tem o peso brutal da informação nessa equação. O texto traz um artigo recente, de 2025, da revista Religions, escrito pelo historiador Richard Carrier. Esse artigo é fascinante. E me parece quase uma heresia para a filosofia clássica, porque ele defende que a moralidade requer 100% de informação. Isso mesmo. O Carrier diz que, para uma verdadeira escolha moral existir, o indivíduo precisa ter acesso total e inquestionável aos dados da realidade e às consequências daquela ação. Tipo saber que 2 mais 2 são 4, né? Perfeito. Quando você sabe que 2 mais 2 são 4, você não escolhe acreditar nisso. Não é uma questão de livre-arbítrio. Você é obrigado pelos fatos a reconhecer a verdade. Então, se alguém escolhe o chamado comportamento autodestrutivo ou o pecado, na visão do Carrier, a pessoa só fez isso por pura ignorância dos fatos reais ou por um defeito de processamento no cérebro. Se ela soubesse 100% do resultado trágico, a mente saudável nunca escolheria a dor. Olha onde isso nos leva. Se alguém age mal moralmente por falta de informação ou ambiente adequado, a ideia de punir essa ignorância com danação eterna num lago de fogo... É o que o autor rotula de sadismo lógico. É. Se a liberdade depende de informação e o criador, ou o sistema, mantém as pessoas no escuro, puni-las depois é tortura administrativa. Mas aí vem a dúvida. Como as instituições religiosas conseguiram manter essa narrativa em pé por milênios? Se a ciência e a lógica mostram que a culpa não pode ser só do indivíduo, como eles escapam dessa armadilha? Eles escapam através de uma manobra semântica. Quando o conceito tradicional de livre-arbítrio começou a apanhar muito da ciência, os teólogos criaram um termo jurídico novo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É o famoso triplo carpado teológico. A ideia de livre agência. Isso. Que é aquela frase clássica: Deus não te manda para o inferno, é você mesmo quem escolhe se mandar para o inferno. O ensaio destrincha essa frase, classificando ela como um gaslighting teológico imenso. Uma falácia de transferência de culpa. Com certeza. Porque vamos pensar na engenharia da coisa. Para alguém se mandar para o inferno, esse lugar precisou ser desenhado, construído e financiado por alguém. O arquiteto. O indivíduo não cavou o inferno. E sem ter a informação total de que pular lá seria ruim, a tal escolha é só cegueira. Exato. Se a gente trouxer isso para um cenário real,
É o mesmo que um assaltante apontar uma arma para minha cabeça, pedir o celular e se eu recusar, ele atira. E aí no tribunal o assaltante diz, meritíssimo, eu não atirei nela. Ela usou a livre agência dela para não me dar o celular, logo escolheu o tiro. É uma piada argumentativa, né? É um absurdo dizer que a escolha sob ameaça de aniquilação total não é liberdade, é coação extrema. E é aí que a gente chega na conexão mais pesada de todo o ensaio. Porque essa tática de criar o labirinto não dá o mapa para a pessoa e depois puni-la brutalmente dizendo, você escolheu o caminho errado. Isso não ficou restrito ao Antigo Testamento. Não mesmo. A tese central do Jorge Guerra Pires é que essa mesma lógica, essa mesmíssima engenharia do sadismo é o modelo de operação do Estado moderno. O Estado brasileiro age como esse Deus punitivo. Certo. E é aqui que a gente entra na política pública real. E eu repito de forma totalmente analítica. Como o autor prova que o Estado imita o Deus do dilúvio? Ele faz isso analisando o caso mais gritante dessa dinâmica na nossa sociedade contemporânea. O debate sobre o acesso ao aborto e a atuação das forças políticas conservadoras. Então vamos entender essa linha do tempo de como o ambiente retira o livre-arbítrio dessas pessoas antes mesmo de qualquer decisão acontecer. Primeiro, o Estado nega infraestrutura. Ele corta a educação sexual nas escolas públicas, não dá suporte psicológico e permite que meninas e jovens da periferia cresçam imersas na extrema pobreza. A loteria geográfica cruel operando livremente. Exato. Durante toda essa fase formativa da vida dessas meninas, o Estado simplesmente se omite. Ele falha em ser um educador ou um criador benevolente. E aí, sem informação e sem um ambiente seguro, a agência dessas jovens já foi reduzida a zero. Mas, segundo a análise do autor, a mágica sombria acontece quando o sistema falha e ocorre, por exemplo, uma gravidez indesejada nessa vulnerabilidade toda. Sim. E no exato momento em que essa jovem, por puro desespero, decide buscar um aborto, o Estado que sempre esteve ausente reaparece. Mas ele reaparece como? Ele sobe o morro dando tiro? Literalmente, ele quebra a omissão não para ajudar, mas exclusivamente para assumir o papel de carrasco. É o espelhamento perfeito com o Deus do dilúvio. Ele não aparece para consertar o ambiente, aparece para punir a vítima do ambiente. E o autor cita como a materialização absurda dessa ideologia o chamado PL do estuprador, impulsionado por grupos religiosos. Que é aquela legislação que queria aplicar uma pena de prisão muito maior para a vítima de violência que fizesse um aborto tardio do que a pena que o próprio estuprador receberia. Exatamente. É o Estado operando com o sadismo no volume máximo. E o que o ensaio conclui com isso é que o livre-arbítrio, na prática, é distribuído em quantidades muito maiores para os ricos. Ah, sem dúvida, porque a jovem rica tem um ambiente para amortecer a falha. Ela paga a clínica, advogado, terapia. Enquanto a jovem pobre, vítima das mesmas engrenagens biológicas e do acaso, recebe apenas a lei penal pesada e a culpa moral. É o livre-arbítrio usado como artigo de luxo para quem tem poder e como instrumento de esmagamento para quem não tem. Então, o que tudo isso significa para nós, no final das contas? Significa que quando a gente aplica o conceito de livre-arbítrio, ignorando os abismos sociais, a falta de informação e a biologia, a gente não está promovendo justiça. De jeito nenhum. Se a liberdade é filha da informação e do ambiente, como o texto prova, punir a ignorância mantida pelo próprio sistema não é justiça, é sadismo administrativo, seja na Bíblia ou no Congresso Nacional. Os dados dessa loteria são viciados, né? O cassino sempre ganha. E a maneira como o autor consegue amarrar tudo isso, teologia, neurociência, pobreza e leis brasileiras, é brilhante. Para o pessoal que está ouvindo e gosta desse nível de profundidade, de onisciência com filosofia crítica, é obrigatório conhecer as obras do Jorge Guerra Pires. Com certeza. Ele tem uma carreira dedicada a isso, e uma recomendação excelente para quem quer explorar mais é o livro Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, a história de Jesus sob uma lente ateísta. Onde a pessoa consegue achar? Ele está disponível na Amazon, tanto impresso quanto em versão digital, o Kindle. E um ponto muito bacana que o autor sempre lembra é sobre a segurança de comprar lá.
A Amazon tem uma política de reembolso sem burocracia caso você desista da compra, ou seja, risco zero de se arrepender. Sensacional. E tem áudio também, né? Tem. A versão em audiolivro está no Google Play, que é super fácil de acessar. O que já nos puxa para um baita anúncio, que é o lançamento recente do autor. O livro O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. Esse lançamento é imperdível. E já está disponível nas lojas da Amazon. A versão em audiolivro já pode ser encontrada no Google Play e também no Google Books. E eu queria destacar aqui uma dica de ouro de produtividade que o próprio autor compartilha. Aquela de escutar no celular? Essa mesma. O Google Play permite baixar o audiolivro para ouvir offline. Então, sabe aquele momento que você está lavando a louça, cozinhando ou fazendo uma caminhada? Uhum. E em vez de só deixar o tempo passar, você coloca o audiolivro no smartphone e vai ouvindo. É uma revolução na produtividade. Dá para consumir vários livros por mês usando aquele tempo morto do dia. E para quem prefere ler o texto na tela, lembrando que não precisa ter o aparelho físico do Kindle para ler livro da Amazon. É só baixar o aplicativo no celular ou no tablet e pronto. Facilitou muito a vida. Acessar ciência e pensamento crítico nunca foi tão prático. Pois é. E olha, para fechar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para a galera que acompanhou a gente até aqui e levar para o resto da semana. Opa, manda ver. Pensa bem, se a gente aceitar os dados das fontes de hoje, de que o nosso suposto livre-arbítrio é quase totalmente construído pelo nosso CEP, pela nossa biologia e pela pura sorte de quem cruzou o nosso caminho na infância, Sim. como a nossa sociedade inteira precisaria ser reestruturada amanhã de manhã, se a gente decidisse coletivamente julgar não os erros das pessoas, mas sim passar a consertar os ambientes que, de forma cruel, as obrigaram a errar. Fica aí a reflexão. Em 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Butler dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Brian se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, Josué, criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação.